assim: quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles, e os mestres da lei discutindo com eles. Diga assim: discussão. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus: o que vocês estão discutindo? O homem do meio da multidão respondeu: mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com o espírito que o impede de falar. Onde quer que o acompanhe, joga no chão. Ele espuma pela boca, arranja os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me um menino. Então eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes o tem lançado no fogo, na água, para matá-lo. Mas se podes, preste atenção nisso, mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou-o violentamente e saiu. Amém, irmãos? Gritou, agitou e... diga assim: gritou, agitou e saiu. O menino ficou como morto, a ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus tomou-o pela mão e o levantou, e ele ficou de pé. E depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Pai, eu quero pedir ao teu Espírito que nesse tempo ministre em nós essa palavra que é tua, e nós queremos ser transformados por ela em nome de Jesus. Amém. Uma palavra simples que Deus colocou no meu coração essa semana. A vida cristã, irmãos, ela é uma terra de montes e vales. É um momento onde nós caminhamos nos vales, mas também nos montes. Deuteronômio 11:11 vai dizer: mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales. No mesmo dia, irmãos, os discípulos de Jesus, eles podem ir da glória para o inferno. Eles podem experimentar conquistas extraordinárias, a viverem nos vales mais tenebrosos da vida. Salmo de Davi, Salmo 23, vai mostrar isso. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Há um momento das águas tranquilas, do refrigério, dos pastos verdejantes, ou do pico da montanha, mas também há momentos que nós estamos lá no vale. Isso pode ser na questão da vida pessoal, da caminhada espiritual, do emocional, ora no céu, ora no inferno, ora no céu, ora na terra. Ou também isso pode ser uma questão de Deus nos chamando para um tempo na montanha, e Deus dizendo assim: agora é hora de descer para os vales, porque eu também vou me manifestar lá. E isso mostra que há momentos que iremos sim subir montanhas, ou a montanha de Deus, mas também haverá momentos que estaremos lá embaixo. O que precisamos ter em mente é que o mesmo Deus que nos chama para o pico de uma montanha, é o mesmo Deus que nos envia para os vales mais desafiadores. E aqui nessa passagem que lemos, nós temos, às vezes você fica preso naquele pedaço, ou naquela perícope, naquele intervalo ali, e o ideal é você ler também anteriormente o que está acontecendo, e depois, antes e depois. Esse texto, anteriormente, nesse capítulo, vai mostrar
que Jesus ele estava no Monte da Transfiguração. A questão da transfiguração é uma mudança de forma. Transfigurar é isso, mudança de forma, mudança de figura. E Jesus estava ali levando os 3 discípulos mais íntimos dele, Pedro, Tiago e João, e vão subir ao monte. E eles estão lá em cima. O objetivo era orar. Eles estão lá. E nesse contexto, Jesus está agora ali com seus discípulos, e o texto vai mostrar que o corpo de Jesus é transformado. Ele agora recebe aquele momento ali um corpo glorificado. Era uma visão também do que aconteceria com ele depois da sua ressurreição, e é o que vai acontecer com os filhos de Deus após a ressurreição. Um corpo perfeito, resplandecente, um corpo transformado. Quando Jesus experimenta isso naquele momento, aparece também ali Moisés e Elias. E algumas religiões usam esse momento como reencarnação, ou a volta do espírito de Moisés e Elias, ou falar com os mortos. E não é isso. Crente não conversa com os mortos. Nós já sabemos o que acontece quando alguém faz um morto falar. Isso tem a ver com uma situação das trevas. Então agora é Elias, Moisés, no Monte da Transfiguração, e agora Deus fala, o Pai fala. E Deus vai dizer: olha, esse é o meu filho amado, e nele tenho prazer, ouçam-no. O que Deus está mostrando? Não era a geração de Moisés a prioridade, muito menos a geração de Elias a prioridade. No pico da montanha, Deus estava mostrando que a prioridade seria o nome do seu filho, Jesus de Nazaré. As gerações que mais experimentaram milagres na história da palavra de Deus é a geração de Elias e a geração de Moisés. Mas essas gerações morreram, passaram. E dessas gerações, muitas pessoas morreram no deserto. Não tiveram a vivência e a obediência em Deus. Então qual é o objetivo? Trazer esses discípulos para o pico da montanha, revelar Jesus Cristo, ter esse tempo de oração, esse tempo de comunhão, ouvirem a voz do Pai, saberem que ali Deus estava se revelando, mas haveria um momento que eles precisariam descer, e eles descem. E quando eles vão descer da montanha, é interessante porque os outros discípulos 9 estão lá embaixo. E quando Pedro, Tiago e João ainda estão no pico da montanha, eles ficam tão assim, desnorteados, que não sabiam o que estavam falando, e Pedro vai dizer: olha, vamos construir aqui 3 tendas, uma para Elias, uma para Moisés e uma para o Senhor, e a gente fica aqui em cima. É mais ou menos assim: deixa esse povo para lá, né? E vamos ficar aqui. Por que a visão da tenda? Moisés construiu tenda, e eles estavam entendendo que aquele momento é um momento de uma glorificação, aonde já estaria resolvido muitas coisas, se não tudo, no pico da montanha. Era a restauração de tudo. Mas, irmãos, eu quero que a gente possa entender nessa manhã, é que Jesus chamou aqueles discípulos íntimos para revelar coisas íntimas. Mas lá em cima, ainda, mesmo no pico da montanha, no coração dos discípulos, tinha uma motivação equivocada. Nós podemos estar na presença de Deus, nós podemos até ver Jesus, nós podemos ver suas maravilhas, seus milagres, seus feitos, e a motivação do nosso coração, naquele ambiente, naquele lugar, pode estar equivocada. E Jesus vai dizer não. E Jesus desce com os discípulos. Quando eles descem, a discussão que está acontecendo ali era um problema gravíssimo. Veio de um problema gravíssimo. Não porque os discípulos não conseguiram expulsar o demônio, mas a discussão ali é porque o testemunho dado para o pai do menino foi péssimo dos discípulos.
E quando nós olhamos para isso, nós percebemos que esse encontro dos 3 com Cristo diante dos 9, algumas coisas aconteceram ali. E antes de eu trazer essas ações do que nós temos que ver como igreja ao descermos da montanha, eu quero trazer para a igreja, pelo menos, 3 sinalizações, 3 alertas a respeito de quando nós descermos da montanha. Porque montanha, pico da montanha, você lembra de Moisés, lá no pico do Monte Sinai, ele recebe ali a revelação de Deus das tábuas da lei, os mandamentos. Mas o texto também mostra, eu sempre falo isso, quando Moisés estava no meio da montanha, próximo ao pico, ele espera durante 6 dias, Deus falar com ele. Deus não fala. Mas no 7º dia, o texto diz que a nuvem, era a presença de Deus, envolve Moisés. É como se Deus estivesse pegando Moisés no colo, e Deus agora chama ele para dentro dele, e Deus começa a falar com Moisés, e Deus entrega depois as tábuas da lei nas mãos de Moisés. Ele fica 40 dias lá em cima, e 40 noites. Mas há um momento que Deus fala assim: Moisés, você tem que descer. E nós sabemos o que acontece lá embaixo. O povo construiu um bezerro, e Deus manda Moisés subir novamente, porque não dava para Deus construir com Moisés naquele ambiente. Era um ambiente de incredulidade, era um ambiente de mornidão espiritual, era um ambiente de corações divididos, era um ambiente onde o povo, ele estava desejoso do seu próprio coração, um povo egoísta, buscava seus próprios prazeres. Então Deus puxa Moisés para o pico da montanha, para que Moisés experimentasse a sua glória, para que Moisés tivesse tempo de intimidade, para que Moisés ouvisse Deus, para que Moisés tivesse ali um tempo de qualidade, na intimidade com o Senhor. Mas Moisés desce novamente. Então, diante disso, nós vamos subir a montanha, nós vamos ver a glória de Deus, nós vamos buscar o Senhor, amém? Pastor, como é que eu subo a montanha? Não precisa você procurar um monte para orar. Se você achar e conseguir chegar lá e quiser orar lá, não tem nenhum problema. Mas a montanha hoje pode ser o quê? Teu quarto. A montanha hoje pode ser o quê? Uma vigília. A montanha hoje pode ser um ambiente que você preparou, o teu quarto de guerra. E lá você está buscando a Deus, você está se instruindo em Deus, você está se fortalecendo em Deus. Mas daqui a pouco Deus fala assim: olha, você viu tudo isso aqui? Você percebeu tudo isso aqui? Agora vai para os vales, porque agora eu sou Deus dos montes e eu sou Deus dos vales, e eu vou me manifestar lá onde você está. Quantos querem ver isso nos vales, amém? Mas primeira ordem, a ordem não é primeiro o vale, primeira ordem é a montanha. Acontece, irmãos, que quando nós descemos da montanha, nós podemos nos equivocar em algumas coisas. E a primeira sinalização que Deus trouxe ao meu coração quando descemos da montanha é que quando a igreja se distrai com batalhas e discussões desnecessárias. Às vezes nós estamos no pico da montanha, com busca em Deus, e quando a gente desce, carregando um propósito, uma missão, a gente desce já o quê? Vamos discutir política. Vamos discutir isso aqui, vamos discutir aquilo lá, vamos discutir herança, vamos discutir isso, vamos discutir aquilo, vamos falar sobre esse tipo de assunto. Mas você estava na presença de Deus. E será que essas discussões são discussões saudáveis? São discussões de oportunidade de crescimento? Então, primeiro alerta para a igreja hoje: quando você descer da montanha, entenda uma coisa: não se distraia com batalhas e discussões desnecessárias. Nesse contexto, irmãos, os escribas e os mestres da lei eram religiosos. Eles estavam ali sempre buscando o quê? Uma falha de Jesus e dos discípulos. O objetivo desses homens era buscar uma falha de Jesus. Era pegar Jesus e falar assim: olha, Moisés disse isso, o que você vai dizer? Moisés disse assim, e agora, o que tu dizes? E Jesus sempre sabendo o que dizer, o que falar, como dizer e como falar. Os escribas e os mestres da lei, com essa fiscalização de Jesus, combatendo contra Jesus e os seus discípulos. E isso era uma estratégia para distrair Jesus juntamente com os seus discípulos. O objetivo da religiosidade no tempo judaico contra Cristo e os discípulos era fazê-los distrair, fazer com que eles vivessem fora do propósito.
Discussões desnecessárias, tem gente morrendo. Discussões desnecessárias, tem milagre que não está acontecendo. Discussões desnecessárias, está envergonhando o evangelho para alguém ou para alguns. E esse era o objetivo desses homens, 1, 2. E isso era essa forma. A nossa fé, irmãos, ela é consumida por distrações, por problemas, por batalhas que batalhamos e lutamos desnecessariamente. 3 discípulos vendo a glória de Deus, mais 9 discípulos discutindo a respeito de algo que tinha acontecido, aonde os fariseus, os mestres da lei, disseram: olha aí, vocês não libertaram nem o menino? Como é que vocês não conseguiram fazer uma coisa dessa? E a discussão começa, e a briga tá lá. E aí eu olho para tudo isso e eu percebo que essa era uma forma dos fariseus e mestres da lei zombarem dos discípulos de Jesus. Você entende isso? Não resolveram? Oh, mas vocês são tão santas, vocês tão espirituais, vocês oram em praça pública, vocês dizem que Jesus cura, e aí agora? O garoto é endemoniado, o que vocês estão fazendo? E a zombaria acontecia, e as discussões aumentavam. E Deus ministrou no meu coração, irmãos, que um grande problema na vida daquele jovem não fora resolvido por causa das distrações. É um alerta para a igreja nesses dias. Você que está me assistindo, cuide com as distrações. E hoje, irmãos, não precisa ir muito longe, é só você segurar algo. Está aqui. A maior distração do ser humano hoje é o celular. Acidentes acontecem por causa do celular. Relacionamentos são roubados por causa do celular. E quando eu olho para isso, eu vejo que a Bíblia define, inclusive, o que é evangelho. Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Diga assim: todo aquele que crê. Fala com força: todo aquele que crê. Porque é isso que vai faltar. Estava faltando para o pai do menino que estava endemoniado. Ele tinha falta de fé. Então o evangelho tem o poder de fazer o quê? Revelar fé, transformação pela fé, levantar aquele homem que está morto pela fé, dar passos de fé, restaurar pela fé, ressuscitar pelo poder da fé, curar pela fé, pregar sobre Cristo através da fé. E pela fé, Hebreus 11 está cheio dos heróis da fé. Quando eu olho para isso, eu percebo que Paulo está mostrando que primeiro do judeu e depois do grego, porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Então o evangelho é isso. E em Jesus, que está ali agora, eu estou abrindo um parênteses agora nessa história, mostrando que o evangelho é isso. Mas Jesus, ele vai ainda demonstrar que mesmo que diante das discussões, dos olhares, que tem um traidor à mesa, que as coisas não estejam ainda tão assim, devidamente organizadas, como deveria estar, Jesus, ele vai tomar ações maravilhosas, de um testemunho glorioso, que ficaria no lugar das discussões. Os discípulos estão discutindo quem que vai sentar à tua direita, quem vai sentar à tua esquerda. A mãe de um dos discípulos chega e fala assim: viu, quem que vai sentar à tua direita? Coloca meu filho lá do seu lado. A discussão sempre era quem é que vai estar do teu lado, mas não quem é que vai estar prostrado aos teus pés. A discussão sempre era: eu quero ser o primeiro. E vai assim: aquele que quiser ser o primeiro vai ter que ser o último. Quanto a posição mais elevada, é esse que vai ter que servir mais. Então o evangelho é um choque de realidade, porque o evangelho mata o eu para vivermos o nós. O evangelho, ele renuncia a tua vida para você carregar um propósito dele em você. E é diante disso, irmãos, que Jesus lá em João 13, de 13 a 17, vai mostrar uma ação que quebra qualquer pessoa. O coração mais duro, mais pedregoso, o fariseu mais incrédulo, a pessoa mais difícil. Eu quero ver quando os discípulos estão ali, mesmo com o traidor Judas, e o que ia negar Pedro, e Jesus está naquela mesa ali, sentado com os seus discípulos, e as mesas, irmãos, não é igual a nossas hoje, eram mesas rente ao chão, eles se assentavam no chão, e eles conversavam,
olho no olho, trocando ideias, conversando, experiências profundas. E agora a gente olha para esse tempo e a gente percebe isso ali, e Jesus levanta, pega uma bacia, pega uma água e pega uma toalha. E aí ele começa a lavar os pés dos discípulos. Enquanto tem gente discutindo, a gente podia estar lavando os pés das pessoas. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. A gente está batendo cabeça. Enquanto tem gente dizendo assim, como é que faz para ser puro mesmo, hein? A gente está discutindo teologia nas redes, brigando. E entrando no fight. E agredindo o outro. Por quê? Porque a gente parou de lavar os pés dos discípulos. A gente parou de lavar os pés das esposas. Paramos de lavar os pés dos filhos. Paramos de lavar os pés dos cônjuges. Paramos de honrar, de respeitar e de amar. Mas o Evangelho, irmãos, ele prega, e é isso. Essa é a verdade. Jesus se levanta, e aí, não, mas o senhor não vai lavar, não, de forma alguma. Pedro já é o primeiro, né, como sempre já chega, não, o senhor não vai lavar. Ah, não vou não. Aí você pensa que Jesus está brigando, discutindo com ele. Jesus só fala assim, bem, se você não deixar lavar, você não tem parte comigo. Não, senhor, lava a cabeça, lava o corpo, lava logo tudo, já dá logo um banho, uma duchada total. Não precisa também tomar ducha, por quê? Porque você já é salvo, é só lavar os pés, porque é purificação. Aí Jesus lava os pés deles, e o traidor está lá. Quer quebrar um traidor? Seja generoso na vida dele. Quer quebrar um traidor? Diga assim, posso lavar teus pés? Quer quebrar um desleal, um mentiroso? Vem cá, vou fazer o que Jesus mandou fazer. Você vai me matar? Não, Jesus não mandou matar você não. Dá até vontade, mas eu não vou fazer isso. Eu vou lavar os teus pezinhos, tira aí as sandálias. Na casa do oleiro a gente faz isso. É tremendo. Os homens, nunca ninguém lavou meus pés. O camarada sai desconfigurado, tá vendo, homem? Tem que descer com a gente. Isso Jesus fez, porque ele não veio para ser servido, mas para evangelho. Estamos brigando por bobeira. Irmãos, existe uma diferença entre posicionamento e existe discussões desnecessárias. Amém, irmãos? Posicionamento é uma coisa. Eu tenho o meu, você tem o seu. Posicionamentos. Mas, irmãos, tem gente batendo cabeça, discutindo. E aí, João 10 vai mostrar. O inimigo vem para matar, roubar e destruir. Jesus havia dado, irmãos, autoridade aos seus discípulos para expulsar demônios. Olha só o que está em Mateus 6, 7 a 13. NVI. Chamando os 12 para junto de si, enviou-os de 2 em 2 e deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Estas foram as suas instruções: não levem nada pelo caminho, a não ser um bordão. Não levem pão, nem saco de viagem, nem dinheiro em seus cintos. Calcem sandálias, mas não levem túnica extra. Sempre que entrarem numa casa, fiquem ali até partirem. E se algum povoado não os receber nem os ouvir, sacudam a poeira dos seus pés, quando saírem de lá, como testemunho contra eles. Ou seja, não discutam, só bate o pé. Tem hora que vai, lembra do Chaves, né? Acho que batiu o pé assim e ia embora. Tem gente que bate o pé, mas não fala. Faz cara feia, mas não fala. Não discuta, não vai ganhar. Não, a gente vai ficar brigando de bobeira. Ele está mostrando, bate o pé lá, como testemunho contra eles. Eles saíram e pregaram ao povo que se arrependeu. Olha a mensagem. Expulsavam muitos demônios, ungiam muitos doentes com óleo e os curavam. Isso aqui, irmãos, foi uma palavra de Cristo para os seus discípulos, antes dele mandando de 2 em 2, vocês vão agora receber o poder de Deus, vocês agora são habilitados, então vão e preguem, vão e libertem, vão e não fiquem discutindo. Quando teve a discussão em Decápolis, eles voltam e estão discutindo na mesa sobre tudo que estava acontecendo. Jesus falou assim: o propósito é você anunciar o evangelho, o reino de Deus chegou. Se as pessoas estão discutindo, bate o pé, deixa o testemunho ali que vocês fizeram o que precisava ser feito e vão,
porque tem gente, tem vasilha vazia, tem gente necessitada, tem gente desesperada, tem gente clamando por resposta e não está achando em lugar nenhum. Eu estava no devocional da Abominata essa semana, quarta-feira, um pai que está vindo aqui, junto com a sua esposa, me abordou no estacionamento. O senhor vai dar o devocional hoje? Eu olhei e falei assim: rapaz, você está aqui? É, que hoje eu quero participar. Eu falei: vamos comigo. E trouxe um devocional. De repente eu olhei, todo mundo chorando no devocional. Eu falei: meu Deus do céu, todo mundo chorando, entrou em crise. Eu falei: meu Deus, por que vocês estão chorando, gente? Não foi, Arthur? Todo mundo chorando. Todo mundo chorando. E daqui a pouco veio um e falou assim: pastor, eu estou com essa área aqui, o senhor tocou nessa área aqui, meu problema está aqui, está aqui. O povo está precisando de resposta, irmãos. Aí vai ter discussões. Glória a Deus. Então é uma sinalização para a igreja nessa manhã. Primeira, quando a igreja se distrai com batalhas e discussões desnecessárias, quando ela desce da montanha. A segunda sinalização, quando o testemunho compartilhado reflete incredulidade e não mais fé. Quando o testemunho compartilhado reflete incredulidade e não mais fé. Eles estão descendo da montanha e tem alguma coisa acontecendo ali agora. Olha o que vai dizer o verso 17, 18. Um homem em meio à multidão respondeu: mestre, eu te trouxe o meu filho que está com o espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão. Isso era a entidade jogando ele no chão. Ele espuma pela boca, arranja os dentes, fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Irmãos, isso aqui mexeu comigo. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o inimigo, mas eles não conseguiram. Sabe o que isso gerou no meu coração? Incredulidade, inconformismo, por causa da incredulidade. Irmãos, incredulidade já vem lá do Jardim do Éden. O que é incredulidade? É dizer que o que Deus disse não é verdade e crer, acreditar na mentira. O que Adão e Eva fizeram? Não comam desse fruto, foi a ordem de Deus. A serpente vem e fala assim: jamais vocês vão morrer, vocês poderão comer, e está tudo bem, vocês vão ser iguais a ele. E eles comem, e eles morrem. Então a incredulidade é oposição à fé. Incredulidade é oposição à palavra de Deus, porque se nós temos um relacionamento com Deus, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a voz de quem? De Deus. Então se a fé vem pelo ouvir a voz de Deus, a incredulidade é a voz da boca de Satanás. E o que acontece aqui, irmãos? A incredulidade dos discípulos sendo testemunhada pelo pai do jovem e pela multidão. Porque os discípulos não resolveram, e Jesus está voltando da montanha com os três. Roupa resplandecente, Elias, Moisés, os três, a glória que estava naquele pico da montanha, quando eles desceram, ficaram discutindo, não oraram. Olha o que aconteceu aí. Está o meu filho aqui mudo, surdo, ele não fala, ele não ouve, ele não dialoga, e tem um espírito maligno dentro dele. Parênteses. Como é que Zacarias ficou mudo? Por causa da incredulidade. Deus manda o anjo: tua esposa será mãe, você será pai. Ele não creu e ficou mudo. Olha o impacto da incredulidade. Uma geração pode se tornar incrédula, muda, ela pode ficar surda, ela pode se perder por causa da incredulidade. A incredulidade vai na contramão da fé. A incredulidade, ela deixa marcas desastrosas. A incredulidade nos faz retroceder, desistir, parar e até mesmo desacreditar de que Deus é Deus. Incredulidade é a ferramenta usada pelas trevas contra a própria igreja hoje, contra os discípulos. A incredulidade patrocina debates, discussões, contendas e guerras desnecessárias. Mas talvez você pode me dizer assim: mas o pai do menino revelou a incredulidade, pastor. Pois é, mas olha a humildade do pai do menino. Ele diz: se o Senhor pode. Jesus disse: se eu posso todas as coisas. Aquele que crê em mim, pode isso, pode acontecer. E ele vai pedir: Senhor, me ajuda a ter fé, aumenta a minha fé,
Sabe qual é o nome disso, irmãos? Humildade. Aquele pai, por mais que ele pudesse fazer alguma coisa, ou ele estava ali evidenciando que os discípulos não resolveram, ele diz: eu tenho credulidade, mas eu preciso que a tua fé venha, eu quero isso nessa manhã. Você chegou aqui de um jeito ou de outro, talvez com dúvidas, cético, não crendo em nada que você viu aqui hoje, mas você pode hoje, já sendo trabalhado pelo Espírito, eu creio nisso, começar a dizer: eu tenho dificuldade de crer, mas eu quero acreditar que esse poder vem de ti, que essa restauração vem de ti, que eu quero esse milagre dentro de mim, eu quero passar a crer, aumenta a minha fé. Deus quer fazer isso. Sabe, irmãos, aquele demônio jogava aquele menino no fogo, na água, no chão, destruía, tentando matá-lo. E o lindo da história é que Jesus resolve. Isso é maravilhoso. Mas Jesus resolve, irmãos, mostrando para os discípulos que é o poder da fé. Descer da montanha tem que revelar fé. Pastor, essa sinalização tem sido na minha vida, porque muitas vezes a incredulidade está encobrindo a fé. E por que encobre? Porque a gente se distrai, a gente ouve um monte de coisa, a gente procura os nossos embates e debates. A terceira sinalização, quando a igreja negligencia a autoridade e a missão confiada por Jesus. Quando Jesus viu naquela multidão, aquele homem, ele estava vendo aquele filho mudo e surdo, ele diz: eu ordeno que deixe e nunca mais entre nele. Jesus ouve aquele grito, mas aquele demônio sai. Irmãos, negligenciar a autoridade de Jesus, a missão que Ele nos confiou, é nós fugirmos de pessoas, de problemas, e sermos ferramentas nas mãos deles, ou para eles. Às vezes o meu telefone toca, eu já fico gelado, desesperado. Assim, meu Deus, vai comigo. Às vezes eu chego em alguns lugares que eu falo assim: Senhor, ou o Senhor fala e faz tudo, eu só assisto, ou eu não vou saber o que fazer nem o que falar. Mas Deus colocou em nós o que é um poder. Tem irmãos da igreja experientes, que quando falam em demônio, já fala assim: não vou ficar aqui não. Não, falou em libertação, olha, vai que começa a ter um problema, já fica apavorado, já dá passo para trás, já começa a ir para as cadeiras de trás, e vai fugindo, daqui a pouco vai embora da igreja. Mas deixa eu falar uma coisa, eu estou orando a Deus, que já aconteceu algumas vezes, você já lembra disso. Num culto aqui, eu falei assim: tem espírito de morte perseguindo pessoas aqui. Veio 7 mulheres, e uma delas foi para o gabinete, o demônio foi lá e deu trabalho, mas aquele demônio saiu. Essa pessoa está sorrindo hoje, porque a autoridade de Cristo veio sobre a igreja. E isso acontece com o gadareno, aquela mulher presa, aquela enfermidade, aquele espírito dentro da sinagoga, 18 anos. Jesus chegou e falou assim: vem para o meio. E falou assim: saia demônio, sai, o demônio sai, e aquela mulher agora endireitada, a sua coluna volta à posição, ela leva para baixo. Nessa manhã, a autoridade de Jesus Cristo não vai ser negligenciada pela igreja Alameda de Santa Felicidade. Nós vamos cumprir a missão de Jesus Cristo aqui na terra. Você vai experimentar coisas grandes e poderosas, e você não vai negligenciar isso. Diga amém. Então comece a dizer: eu vou descer da montanha, eu não vou me distrair, eu não vou deixar a incredulidade vir sobre a minha vida. Pelo contrário, eu não vou nem negligenciar a minha fé em Cristo, nem a autoridade, muito menos a missão que Ele me confiou. Então quando você chegar em uma região, você chegar em um endereço. Ontem eu fui abastecer o carro, pedi para o camarada completar um negócio, o camarada fez uma mudança no meu carro, que eu falei: Deus amado. No final eu falei assim: o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Minha esposa está esperando o arroz, eu era para levar o arroz, e eu estou aqui no posto de gasolina. Daqui a pouco o cara fala assim: o que o senhor faz? O senhor é bom, hein? Eu sou pastor. Aonde? Lá em cima, naquela... aquela grandona lá em cima? Aham. Essa mesmo. Poxa, que legal, pastor. E pronto, já foi o arroz, já foi a autoridade de Jesus está em nós, igreja. Irmãos, a igreja chega num lugar, irmãos,
Nós temos que fazer a caminhada de novo. Nós temos aí agora um comércio ampliando já as tendas. E já aumentando aí a quantidade de baguncinhas aí próximo à igreja. E a gente tem que começar a se posicionar, irmãos. Começar a estender as nossas mãos nas casas. Vocês vão ver um testemunho aqui em breve de uma família que está aqui nessa manhã. Quem aqui estava no culto que eu falei assim? Fiz um atendimento a uma família, a família estava... a casa era deles, pagava IPTU, e tinha uma pessoa morando lá, e eles não conseguiam tirar, ficou na justiça, não sei quantos anos são, mas é um tempão. Ontem, sexta-feira, está preparado para aplaudir o Senhor? Sexta-feira me ligaram: pastor, estamos na rua, a família já está saindo, o senhor consegue vir aqui? Ah, irmão, eu saí daqui no atendimento, fui direto na rua, era aqui pertinho. Cheguei lá, está o pai e o filho dentro do carro, suados, um calor daquele que você sabe, e o outro cunhado lá na outra esquina, cercando o ambiente. Eu falei assim, gente, o povo de Deus é muito incrível, né? E Deus estava lá já agindo, e a vizinha dizendo para eles, olha, já equiparam o carro, eles já vão sair já daqui a pouco, o caminhão vai chegar para mudança. E a gente começou, nos reunimos ali os 4 e oramos, Senhor, hoje é o dia da chave e da vitória, chegando na vida dos teus filhos, nós temos poder e autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Hoje eles vão entrar naquela casa. Irmãos, eles entraram naquele mesmo dia, foram tantas emoções que a esposa dele até desmaiou. Aplauda a Deus. É Ele. Agora eu vou tomar café lá. E ele falou, pode ser café com picanha. Quero fechar essa palavra, eu vou continuar domingo que vem, para falar só sobre as sinalizações. A banda pode vir. Não negligencie a autoridade. A Bíblia diz que Jesus tem todo o poder no céu e na terra. O nome de Jesus está acima de todo nome. Irmãos, a vida de Jesus ao chegar em Gadara, são os demônios dentro daquele gadareno dizendo assim, por que você veio nos atormentar aqui, filho do Deus Altíssimo? Sabe qual é o nome disso? Autoridade. Crente não discute com os outros e muito menos com demônios. Crente só ordena, saia dele. É isso, para de perder tempo. Um quer fazer entrevista, o outro quer não sei o quê, o outro quer chamar. Sai fora disso, sai fora disso. Abre teus olhos espirituais. Mas quando chega alguém com uma enfermidade, com entidades, com problemas, nós temos que orar com autoridade. Não é determinar para Deus, é determinar para a doença, para o demônio. Porque Ele já liberou essa autoridade sobre nós. A igreja, a única instituição na terra, irmãos, que tem a autoridade de Jesus é a igreja. Você sabia disso? Eis que dou autoridade sobre o STF, sobre a Câmara, sobre o Legislativo. Não deu, é a igreja. É por isso que a igreja tem resposta para esse povo. É por isso que a igreja tem que ter autoridade e não fúria. A igreja, irmão, se ela soubesse que a autoridade de Cristo venceu a morte, ela parava de discutir. Ela começaria a dizer, nesses lugares, aqui tem um filho de Deus, aqui tem autoridade de Deus, aqui tem um servo do Senhor fiel. E as faculdades iam mudar. Está cheio de crentaiada lá. As escolas iam mudar. Mas não muda por quê? Porque a crentaiada está escondida. Eu falei para Deus, Deus, eu estou vendo um monte de coisa abrindo nesse lugar aqui. Eu fui saber que tem mais de 12 igrejas. Eu estou mandando mensagem para cada um deles. Já comecei a mandar para um, vamos tomar um café. Vou mandar uma mensagem para todos os pastores. E vamos fazer uma caminhada em unidade nessas avenidas. Quem quiser também, quem não quiser também, Deus cuida dele. Mas eu vou fazer uma caminhada em unidade com esses pastores aqui. Irmãos, tudo que é casa de trevas vai se fechar nesse lugar. A igreja vai conquistar, meus irmãos. Nós temos que ter essa autoridade que é de Deus. Você quer parar de perder tempo? Desceu da montanha,
Eu não quero mais fazer discussões alheias, bobeira. Não quero discutir. Não, está aqui, ó. Tem que ser do meu jeito. Mas tem que ser do meu. Mas eu tenho direito a R$10. Eu tenho direito a 11. Eu não vou brigar com você por causa disso. Vai para o joelho. Deus vai te honrar. Porque o Deus de José é o Deus de João. Pode demorar um pouquinho, mas uma hora você senta naquela cadeira. Feche seus olhos. Eu quero fazer um convite à igreja. Você tem discutido muitas coisas. Você tem debatido religião. Você tem debatido com pessoas. Você tem se questionado. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você que tem vivido isso. Você tem buscado a resposta? Eu tenho, pastor. Aonde? Em quem? Eu quero te apresentar Jesus nessa manhã. Jesus te faz subir até o pico da montanha e revelar quem Ele é, a sua glória. E quando você descer da montanha, Ele vai estar com você. Ele é a resposta. Ele quebra toda dívida, Ele quebra toda culpa, Ele desfaz as impossibilidades. Para Ele nada é impossível. Nessa manhã, se você chegou aqui e quer entregar sua vida a Jesus e dizer: eu não tenho fé, mas eu quero que o Senhor coloque essa fé em mim. Eu não consigo acreditar nessas coisas, mas eu quero passar a acreditar e crer que Jesus Cristo é aquele que liberta, que cura, que restaura e que me dá vida plena. Se você quer entregar sua vida a Jesus hoje, fique de pé no seu lugar. Eu quero entregar minha vida a Jesus hoje. Hoje eu quero que Jesus entre no meu coração. Em nome de Jesus, fique de pé. Eu quero que Jesus me governe. Aleluia. Mas quem?